Aê, ó, um sábado que começa com um trombone desses, não pode ser um sábado ruim. A energia para começar um dia desses já vem assim meio caótica. Felipe, obrigado por estar aqui, tá, cara? Bom dia, Álvaro. Eu tava me divertindo com a musiquinha e com o vídeo, cara. Muito engraçado. Teu dia tá terminando, na real, né? Sim, já são 7 horas da noite do sábado aqui na China. Onde é que você tá exatamente? Eu moro em Jiangmen. É uma cidade no sul da China, a cerca de 1 hora de Guangzhou, umas 2 horas e meia de ferry boat de Hong Kong, por exemplo. De Entendi. Macau dá umas 2 horas, assim, para ter uma noção, né? Rapidão, só para eu entender mesmo como é que você vive. O que que tem aí de infraestrutura de transporte? O chinês está tarado por trem agora. Tem trem-bala aí? Aqui tem. Todas as cidades Puta que acima de da hora. 500 mil habitantes na China tem trem-bala. Para ter ideia assim, de dimensão, né? Eu moro numa cidade que é considerada pequena e tem 4 milhões e meio de habitantes. Olha a diferença. Eu moro em Curitiba e a minha infraestrutura de transportes aqui para chegar no litoral do estado, Felipe, Uhum. um porto Eu sei. graneleiro de estrutura respeitável mundialmente, o Porto de Paranaguá. Para ligar isso à capital mais próxima, nós temos duas estradas apenas. Uma chama Uhum. Graciosa, pista simples, coisa antiquíssima, Já aqueles dirigi blocos de lá. granito, tal. Essa estrada sofreu um deslizamento, está em obras desde dezembro, parcialmente interditada. Tem outra que é a BR-277. Ali, meu amigo, ali a história é mais complicada. Vou te contar brevemente que é a história do Brasil, tá? Você tem a estrada construída pelo poder público, chega aos anos 90, vem uma pedagiadora. A pedagiadora reina ali até alguns poucos anos atrás. Presta um dos serviços assim mais caros do Porco. Brasil. Eu acho que durante um período foi o pedágio mais caro. E aí vai embora. Inexplicavelmente, ninguém mais quer cuidar daquela estrada na iniciativa privada. Pois passam uns 2, 3 anos, nós descobrimos que a estrada está condenada e em breve desabará. Quer dizer, a obra vai ficar com o poder público de novo. Aí depois entrega para outra pedagiadora cuidar. Mas nesse momento, meu amigo, você tem trem-bala e eu não tenho o direito de chegar de carro sem enfrentar 1 hora de congestionamento num lugar a 100 quilômetros daqui. Eu vou pegar esse nosso exemplo para te perguntar o que o Brasil ainda tem em comum com a sua parceira dos BRICS, a China. Porque lá atrás éramos todos países em desenvolvimento e parece que vivíamos no mesmo contexto. Lá atrás, uma época boa assim para o Brasil, numa época cheia de sonhos para o Brasil, né? Só que a China despontou, Felipe. A gente ficou aqui rindo da tecnologia, como é que era? Xing Ling, e agora sai no tapa para ter o Xiaomi, sabe? E o Brasil tá nessa aqui. Então, assim, o que que nos une ainda, cara, da tua percepção, né? Então, só de curiosidade, Xinlin significa 0 estrelas. Zero Estrela zero, na estrelas. Ah, não verdade, né? sabia, tem um significado. Estrela zero. Eu acredito, Olha. assim, isso não é um termo que se usa aqui na China, né? Eu acredito que talvez os chineses aí no Brasil, de alguma forma, tenham indicado que isso é sem qualidade por ser 0 estrelas. Mas a tradução em chinês, provavelmente, porque os tons não são corretos, né? Provavelmente é 0 estrelas. Zero Então, estrelas. 2 semanas atrás, o governo aqui anunciou que 40% da população ainda vive com 1.000 yuan por mês. Isso dá 680 milhões de pessoas vivendo com R$ 800 por mês. Então, por mais que a China propagandeie que eles acabaram com a pobreza extrema, que é um processo que vem acontecendo há décadas, ainda tem muita pobreza no país. Muita pobreza. Assim, a gente tem as cidades grandes aqui, como a gente vê na internet, né? Guangzhou, Shenzhen, Shanghai, mas as cidades pequenas ainda carecem de muita infraestrutura. Não é como é no Brasil de esgoto a céu aberto, por exemplo, mas tem muita pobreza. A China, por exemplo, não tem SUS. Só um sistema básico de saúde que é gratuito. O restante foi privatizado nos anos 80 e até hoje é privado. Eu tenho um dos meus gerentes que trabalha comigo na empresa, o pai dele precisou fazer cateterismo, foi 100 mil yuan. Isso dá uns 80 mil reais, mais ou menos. Então, ainda tem muita coisa para melhorar na China, né? E isso é interessante porque as pessoas falam que estando aqui na China a gente não pode criticar o país, mas volta e meia eu falo disso nos meus vídeos, né? Que para mim é um absurdo que um país desse tamanho não tenha
saúde pública, porque tinha na época do Mao Zedong, e aí quando o Deng Xiaoping assume, muita coisa foi privatizada. Então, eu acredito que esse é uma das coisas que ainda é similar ao Brasil, assim, a questão da pobreza, de saúde que não atende todo mundo, de falta de alguma infraestrutura, principalmente para áreas mais montanhosas ou mais afastadas dos grandes centros urbanos. Entendo. Cara, como é que tá o noticiário aí a respeito das relações exteriores chinesas? Porque, assim, tem muita coisa acontecendo, muito rápido, e você não vai se surpreender, porque você sabe, se eu te disser que aqui a gente só tem acesso, na mídia hegemônica, a uma versão da história, a tal da versão ocidental, né? Como é que repercute aí, por exemplo, a tratativa de paz muito bem sucedida da China entre a Arábia Saudita e Irã, que assusta muito, viu, os Estados Unidos? Na última live que a gente fez junto, quando eu estava em Harbin, lá no fim do ano passado, eu comentei contigo a respeito da Rádio Free Asia, que é uma rede de notícias criada pelos Estados Unidos em 1942, não, desculpa, em 42 foi a Rádio Free Europe, a Rádio Free Asia foi nos anos 50, que é só para espalhar propaganda anticomunista na Ásia. E aí os Estados Unidos tem o Voice of America para as Américas, a Rádio Free Europe para a Europa e tem uma para o Oriente Médio para a África, que eu não me recordo o nome. Uhum. E é dessas redes de notícia que vem, por exemplo, as notícias malucas da Coreia do Norte. É deles que vem isso. Sim. Então, tem um sistema, tirando as BBC, Reuters, Associated Press, tem uma rede para construir essas informações. Sobre a Arábia Saudita e o Irã, eu descobri que eu trabalho com cerca de 10 membros do Partido Comunista Chinês, e a gente estava conversando sobre essas questões, e eles veem isso com muitos bons olhos, porque para eles a China é um país pacífico. E a visão deles aqui é que guerra não é bom para ninguém. Ninguém ganha com guerra, sim, ninguém ganha. As empresas armamentistas dos Estados Unidos ganham, né, que são as 3 mais ricas do mundo. Mas tirando isso, ninguém ganha. Por exemplo, eu trabalho por uma empresa europeia, a gente vende 100% para o mercado europeu e a nossa produção é muito afetada porque o mercado europeu está enfraquecido. Então, ninguém ganha. Então, os chineses, de modo geral, veem isso como uma coisa positiva. Pelo menos, claro, né, a minha bolha de chinês com quem eu conversei. Por quê? O operador de fábrica, óbvio, né, que provavelmente nem pensa nisso. Como é que é a visão de um chinês médio, assim, de um gringo? De um estadunidense, por exemplo? Qual é o sentimento que um chinês médio teria, assim, a respeito dos Estados Unidos? Tem vergonha em assumir a gringofobia? Que é um sentimento aí que eu não propago. Tenho nada contra gringo. Tenho até amigos que são. Não, eles tratam todo mundo super bem. O chinês é extremamente simpático, amigável. Então, assim, de verdade, os caras são muito, muito gente boa. Mas se ensina muita história na China, principalmente a história recente, o século das humilhações, que começou lá na Primeira Guerra do Ópio e acabou em 1949 com a Revolução Chinesa. Então, eles sabem o que os colonizadores fizeram. Eles sabem que os Estados Unidos invadiram Pequim e tocaram fogo no Palácio Imperial e roubaram coisas. Eles sabem que tem muita coisa roubada que está no Museu Britânico. Então, eles sabem disso. Mas eles sabem que isso é a instituição, o país, né? O governo, e não um estadunidense que esteja trabalhando aqui, por exemplo. Então, eles diferenciam isso, né? Que não dá para a gente culpar o cara que está aqui, por exemplo. Então, de modo geral, eles enxergam mais ou menos assim as pessoas como que separado da instituição governo. Essa presença da China no mundo se dá assim através de que diretrizes, na tua visão? Os Estados Unidos têm uma abordagem belicista, sobretudo para o Oriente Médio. Daí você tem uma potência que é belicista, tem outra que vai lá e concilia dois países que estavam em bronca, e aquela bronca interessava os Estados Unidos. Acho que não dá para errar com essa leitura assim da situação, né? Como é que é essa presença assim, cara? É realmente mais positiva? Você sabe que a mídia americana vai acusar a China, por exemplo, de neocolonialismo na África, né? Sim. E aí eu fico pensando, sabe,
Como é que é isso, assim? Que intenções estão por trás, né? Assim, aqui na China, eles dizem que não tem a ver com imperialismo, nenhuma intenção de tomar controle de países, né? Mas isso é o que a China fala, óbvio, né? No fim, governos são governos. O Bob Kennedy, que é um político dos Estados Unidos que vai tentar se candidatar à presidência ano que vem, que é sobrinho do John Kennedy, né, e filho do Robert Kennedy, ambos foram assassinados, ele tuitou semana passada que os Estados Unidos, nos últimos 20 anos, gastaram 8 trilhões de dólares em guerras para destruir países, matar pessoas e criar esse clima que a gente vê hoje de animosidade, né, que ninguém gosta de estadunidense. E aí ele usa o exemplo que, enquanto isso, a China está gastando trilhões para construir infraestrutura. Só no Iraque, a China vai construir 1.000 escolas. Os Estados Unidos mataram 500 mil civis. E aí eles não entendem por que vários países estão sendo amigáveis com a China, né? Os Estados Unidos deixaram o Afeganistão com 92% da população em insegurança alimentar. Aí a China está lá reconstruindo o país. Então, é isso que eles estão fazendo. Se isso no futuro vai reverter alguma coisa que eles chamam de armadilha da dívida, né? Eu não sei dizer, a gente vai ter que esperar para ver. Mas no ano passado a China perdoou a dívida de 21 ou 22 países africanos. Então, de certa forma, eles estão exercendo uma pressão, né? Então e também tem uma crítica muito grande que as empresas chinesas estão usando mão de obra análoga à escravidão, por exemplo, na África, porque no fim elas se valem da legislação local, e aí se a legislação local é ok com isso, as empresas vão usar. E aí tem muita crítica, principalmente da parte da esquerda, de comunistas, né, de que isso que é errado, que a China não deveria seguir esse tipo de postura, mas, por exemplo, isso é uma coisa que eu acho também muito errado, não deveria seguir, apesar de que a legislação local aceita, né? Então a gente, no fim, vai ter que esperar para ver. Eles têm aí aquele China, além da Rota da Seda, eles também têm o Plano China 2035, que é de manufatura, de investimentos em outros países, e a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Ô Felipe, se eu olhar para a África, eu consigo tirar alguma conclusão assim de como a China lidaria com a América Latina? Estreitadas fossem as relações com esse nosso maior parceiro comercial, que nem sempre foi respeitado? Tipo, no leste da África, os caras construíram uma ferrovia fudidíssima. E acho que não é o único caso, sabe? Então tem um investimento em infraestrutura ali e também, talvez, quem sabe, não sei se dá para ler assim, a tentativa de formar novos mercados consumidores, né? Sim, e não só isso, fornecedores. Desde que o Bolsonaro assumiu e começou essa retórica anti-China, a China começou a investir na África para plantar soja, para ser menos dependente do Brasil. A China está plantando abacate na África para ser menos dependente do México. Uma coisa que tem que entender é que a China tem planejamento a longo prazo. E aí uma das facilidades de ter um partido que controla o país, apesar de que a China tem 9 partidos, os outros têm que aceitar a liderança do Partido Comunista, é que eles traçam um plano, eles vão ajustando, mas eles seguem o plano. Então a China tem planos para 10, 15, 20 anos. Uhum. Então tudo isso que a gente está vendo aí é um jogo de xadrez bem complexo de ser menos dependente do Brasil, ser autossuficiente em alimentação, que isso é uma coisa muito importante para os chineses, porque eles passaram muita fome, por vários motivos, né? Então, parte dos investimentos na África é pela questão do socialismo também, como eles se veem aqui, mas para eles não ficarem dependentes tanto mais do Brasil, por exemplo. Felipe, essa tua fala me fez pensar num tema que para mim é muito caro, que é o tempo. Deixa eu ver como é que eu formulo essa pergunta, cara. Tem eu sempre cito aqui porque é maravilhosa, tá? Uma palestra do professor Silvio Almeida na Livraria da Vila em 2016. Por que eu estou citando tudo isso? Para indicar mesmo. Procura lá depois o conteúdo, você vai ver que é um negócio assim, fudido. Se não fosse uma palestra num centro de convenções, fosse numa igreja, eu ia falar, porra, o cara tá arrebatado. O cara tá inspirado, tá ligado? Tem alguma coisa do além ali. E nessa fala, meu amigo, ele me diz assim, eu tô numa luta que, sinceramente, não é para mim. Eu não vou ver o resultado dela. E daí, de um jeito meio resignado, com a energia do homem
sábio, paciente, porém resignado e chateado com essa realidade, ele diz assim: eu não vou ver o resultado dessa luta. E tudo bem. Aquilo ali me toca, sabe? Sim. E aí eu olho para a China e percebo um esforço transgeracional. Transgeracional. Por uma sociedade mais organizada, você mencionou aí, a erradicação da miséria e tal. E aí eu te pergunto assim, ó, que elementos da cultura chinesa justificam esse esforço, se é que também ele existe aí na tua visão, porque eu estou inferindo que isso é uma realidade, é uma Sim. percepção minha no fim das contas, né? Pode ter a ver, cara, com aquelas doutrinas mais antigas, para além da Revolução Cultural, porque no taoísmo essa ideia é muito presente, assim. Essa ideia de uma Sim. temporalidade esticada e tal, ela é muito presente. O Confúcio lá também está falando disso, de como uma era transiciona para outra e como o príncipe precisa pensar na sucessão, etc. e tal. Então, assim, tem elementos antigos que justificam isso para a Revolução ter sido bem sucedida? Será que não tem uma bagagem cultural que auxiliou, cara, a implementar? Essa é a minha dúvida, sabe? Sim, sim, sim. A gente tem que lembrar que a China tem 5.000 anos. Por exemplo, é o mesmo idioma. O chinês tradicional, porque são dois. O chinês escrito são duas línguas, né? Tem duas escritas diferentes, né? Tem o chinês simplificado e o chinês tradicional. O chinês tradicional é muito semelhante ao chinês que era escrito há centenas de anos atrás, por exemplo. Só de concurso público, a China tem 2.000 anos. Então, eles jogam muito no longo prazo. A sucessão presidencial, que acontece normalmente porque tem um sistema de eleição dentro do partido. O Partido Comunista, por exemplo, não é uma coisa só, tem várias divisões lá dentro. Mas, anteriormente, né, até o Xi Jinping, a gente já via quem seria o novo presidente, como se falou da questão da sucessão do príncipe. Né? A gente já via o atual presidente preparando o sucessor. Tem casos, por exemplo, de a China constrói cidades fantasmas, a China constrói linhas de trem que não tem ninguém. Não tinha 15 anos atrás. Aí hoje vai lá ver uma cidade com 1 milhão de pessoas. Porque eles já têm um plano para expandir aquela área, para levar a indústria para aquela região, para transferir pessoas para aquela região, que é o que a gente está vendo, por exemplo, em Xinjiang, né, que é lá onde tem os uigures, que eles construíram uma infraestrutura gigantesca e agora estão levando um monte de gente para lá, porque está tentando desenvolver aquela região, tem muito gás, petróleo, etc. Né? Então, isso eu vejo no meu trabalho, porque eu trabalho para uma empresa europeia, então a gente tem muito contato com europeus, e os chineses, com relação a projetos, as coisas andam muito mais devagar, porque eles têm que pensar bastante, eles têm que analisar muita coisa, e não é no mesmo ritmo. A gente não consegue mover as coisas no mesmo ritmo, porque para eles jogam no longo prazo, então as coisas são muito mais lentas. Então, sim, isso a gente vê no dia a dia mesmo, no meu dia a dia, trabalhando, de que eles enxergam que não precisa ter pressa. Não tem que ter pressa. A gente vai fazer as coisas do jeito certo, no tempo certo. E a gente vê o governo fazendo isso, como eu falei, exemplo de cidades que eles chamam de cidades fantasmas, ou linha de trem que não dá em lugar nenhum, mas hoje dá, esse tipo de coisa. Né? Tem fotos disso que é engraçado. O pessoal, os youtubers lá em 2013, 2015 aqui na China, falando, isso aqui é uma cidade fantasma, tá? E hoje o pessoal mostrando que a cidade tem gente morando. A gente tava rindo do planejamento dos caras, que nem a gente ria da tecnologia pirata, Não, assim, Xing Ling e vagabunda, e agora sai no tapa pelo Xiaomi. Você tá me dizendo isso, meu amigo? É isso? não, assim, tem especulação imobiliária na China. Tá? Isso é verdade. Existe especulação Gentrificação e o imobiliária aqui. caralho, é isso? Sim. Mas também tem a questão do planejamento. E eu vejo, por exemplo, isso em Hong Kong. Quando eu morava em Hong Kong, tem uma estação de trem, que é a estação que vai para o metrô e que dá acesso à Disney de Hong Kong, que na época, assim, 5 anos atrás, pouca gente usava. Mas eles já estavam prevendo uma movimentação de gente para lá. Porque eles já estavam construindo mais prédios para aquela região, mais pessoas iam morar lá, se deslocar, escritório, etc. Então, eles já construíram uma estação de metrô pensando num volume de pessoas que vão passar por lá daqui 10, 15 anos. E a China faz igual. Muita coisa do que eles constroem de infraestrutura não é só pensando no 1,4 bilhão de pessoas que eles têm hoje, mas que essas pessoas precisam se deslocar e aí vão começar a se espalhar pelo país, etc. Interessantíssimo. Eu estou fazendo as perguntas aqui a partir das minhas percepções, que são muito distantes. Deixa eu tentar abrir para as tuas, fazer uma coisa mais aberta. Assim, ó. Que características dessa cultura você percebe como indutoras
desse processo de prosperidade que choca os latinos fudidos aqui desse outro lado do mundo? Como eu falei antes, uma das coisas que facilita muito, que até um chinês, que inclusive é do Partido Comunista, me explicou com uma analogia, é que o Partido Comunista, no fim, é como se fosse um império. Mudou o imperador. Mas, como ele falou, a China sempre foi controlada por impérios. Uhum. A diferença hoje é que é o Partido Comunista. Tem um sistema de eleição, tem sistema de votação para delegados, etc., mas no fim funciona de uma forma semelhante. Que, óbvio, Xi Jinping não tem os mesmos poderes do imperador, né? Assim, guardadas as devidas proporções, é uma situação semelhante. E as pessoas estão felizes. Então, se elas estão felizes, para eles está tudo certo. Mais uma coisa, por exemplo, que eu vi aqui durante a Covid é o senso de pertencimento. Eles sabem que eles fazem parte de algo maior. Não tem aquela coisa que a gente via nos Estados Unidos muito, né? De é o meu direito de usar a máscara. Não via, assim... Claro que tem gente aqui, né? A gente está falando de 1,4 bilhão de pessoas, então sempre vai ter alguém que vai falar, não, eu não quero usar porque é o meu direito. Mas, de modo geral, porque desde cedo eles são criados numa sociedade, isso não é só aqui, eu já vi isso em Hong Kong, eu vi isso em Singapura, eu vi isso na Coreia do Sul, o Japão é assim, quando a pessoa está doente, já coloca uma máscara que é para não infectar os outros. Uhum. Então, asiáticos têm isso, né? Mas na China é muito forte esse centro de pertencimento, eu faço parte de algo maior. Eu não estou sozinho aqui, as minhas ações influenciam a vida de outras pessoas. Então era muito isso de eu preciso usar máscara para cuidar dos outros, para não infectar ninguém, porque eu posso ser responsável por alguém morrer. Que eu não vi nos Estados Unidos, por exemplo, em 2021, eu trabalhei 6 meses nos Estados Unidos. Meus inclusive pesos. Eu fui... Não, mas foi uma experiência interessante. Inclusive eu fui para lá porque os chineses tinham medo de ir para lá pela Covid e pela violência de armas, né? Então a empresa pediu para ir para lá, eu aceitei de boa. Criado no Brasil, né? Violência de arma, tranquilo. Infelizmente, né? Infelizmente. Vocês acham que vocês vão assustar brasileiro assim, pô? Infelizmente. Aí, uma das diretoras da empresa, ela infectou a família dela no Natal. 2 pessoas faleceram. E eles conversavam como, tipo, terça-feira, sabe? Terça-feira. Aconteceu. E aqui na China a gente não via isso. Não via. Tipo, as pessoas estavam realmente se cuidando. E, óbvio, né? Também tinha todo um medo de ficar doente, de ser mandado para os hospitais de campanha, que não tinham condições salutares, assim, não era, né, o melhor lugar para se ficar. Mas, como eu falei, tem esse centro de pertencimento. E isso faz com que todo mundo se mova junto numa direção. Todo mundo, é uma massa de 1,4 bilhão de pessoas se movendo. O Winston Churchill, falou lá, acho que nos anos 20, que eles não poderiam deixar a China se unificar, porque naquela época foi logo depois da Revolução que derrubou o imperador, então a China estava dividida em vários... Não sei bem explicar, mas assim, eram vários senhores de guerra controlando o país, e aí vem o Chiang Kai-shek para reunificar o país, depois veio o Mao Zedong, e o Churchill falou, a gente não pode deixar a China se unificar, porque eles vão ser muito fortes. Isso 100 anos atrás. Então eles já sabiam que isso ia acontecer de uma hora ou outra. Né? Se você olhar para o que o Império Inglês fez, fica parecendo que os Estados Unidos é tipo um pós-fácil daquela história, tá ligado? E os caras estão lidando com o mesmo mal que causou o que eles chamam de, como é que é? Século da humilhação, que é o século XIX. Que, para quem não sabe, é um período em que a Inglaterra foi à guerra, não uma, mas 2 vezes pelo direito de vender droga na China. Então eu acho isso muito interessante, porque mesmo o tráfico tem o seu ethos, né? E o Império Inglês ele se comportou de maneira muito pior na venda de drogas que um PCC da vida. E a gente encara essa parte da história da humanidade como uma difusão do progresso, como um processo civilizatório global e tal. Eu aprendi história assim na escola. Né? E eu não sei o quanto essa visão ainda impacta a gente. Mas o que eu ia te dizer, cara, é que você estava me falando desse princípio assim de solidariedade, de coletividade e, sobretudo, de identidade, que é o que está por trás dessas outras coisas, né?
uma ideia de pertencimento. E aí, eu estando no país do complexo de vira-lata, eu ouço isso assim com um pouco de inveja, né? Então você está me dando essas percepções e, porra, você é brasileiro. Como é que você se sente com elas? Porra, ó lá, a China é assim, nós temos um negócio chamado complexo de vira-lata. É foda, né? Saber que... Como é que se sente com isso? Não, e assim, eu morei em Hong Kong 2 anos e meio, então convivi com muita gente de lá, e eu moro aqui na China já há quase 4 anos. Então eu tive contato com gente que cresceu em Hong Kong quando era colônia britânica ainda, né? Estava sob domínio colonial, como a China chama, e gente que cresceu depois e aqui na China com os chineses, né? E é nítida a diferença, que muita gente em Hong Kong, eles acham que na época do Império Britânico era melhor. É, sério. Na época que, por exemplo, quando eles eram colônia, o governador de Hong Kong era indicado por Londres. Hoje tem eleição em Hong Kong. Hoje tem eleição local e tal. Aqui na China, o Partido Comunista venceu a Revolução, desculpa, a Guerra Civil, né? Eles criaram toda uma entidade e eles trouxeram esse século das humilhações muito forte para o chinês entender que não vai acontecer de novo. Eu já ouvi isso de vários chineses, que eles não vão deixar acontecer de novo. E eu já ouvi de membro do Partido Comunista, por exemplo. Peraí, Felipe, desculpa. Se o Felipe estiver me ouvindo, Estou te ouvindo. Para você entender o panorama técnico aí da nossa transmissão, eu vou trazer aqui o Tito. Tito mandou bem. Tá o Daft Punk. Você tá com a voz daquele Around the World, tá ligado? Ok. Metalizado. Okay. Então, vou te pedir o seguinte, você tinha mencionado aí um VPN que você teria que trocar se desse uma cagada, Peraí. Se você quiser tirar o tempo para arrumar isso aí, eu invento alguma bobagem aqui, ó, coloco para tocar uma música, entendeu? Daí a gente espera você voltar, que nós queremos te ouvir, pô. Senão o propósito da parada aqui é derrotado. Acho que o Felipe tá travado lá. Se o meu chat aqui tiver a bondade aqui de me informar o que vocês estão vendo, porque às vezes eu tô vendo uma coisa e vocês estão vendo outra. Pô, voltou. Tá 4K. Melhorou? Melhorou. Cara, retoma. Obrigado aí. Então, o Partido Comunista, eles vencem a Guerra Civil e criam essa ideia, né? Eles trazem muito isso, o Mao Zedong traz muito isso do século das humilhações para os chineses entenderem que isso não vai acontecer de novo. E eu já ouvi de gente do partido criticando o Mao Zedong por várias coisas, por exemplo, pela Grande Fome, Revolução Cultural, mas todo mundo concorda que a China não volta mais a ser lacaio de ninguém, não volta mais a ser colonizada por ninguém. Não é do histórico também, aquilo ali é um acidente, né? Histórico. Mais ou menos, né? Porque foi um planejamento, assim, a colonização da Ásia, da Oceania, né? Foi um negócio planejado. E até eles têm um ditado que é o Mao Zedong libertou a China, o Deng Xiaoping enriqueceu a China e o Xi Jinping está fortalecendo a China. Olha como é. Essa frase é um exemplo daquela percepção transgeracional. Os caras veem o... Sim. Caraca, como é que é? Repete para nós. O Mao Zedong libertou a China. O Deng Xiaoping enriqueceu a China. Enriquece. E o Xi Jinping está fortalecendo a China. Fortalecer de força. Força econômica ou militar, né? Sensacional. Deixa eu te mostrar uma parada aqui. Vamos conversar sobre esse troço. Presta atenção aí no... Você conhece esse homem? Você já viu esse rosto? It's together with Saudi Arabia through China. And China's taken over. And China, you know, I heard a couple of people say, well, the dollar will never lose the dollar standard. Are they kidding? China wants to change the standard, the currency standard. And if that happens, that's like losing a world war. We'll be a second-tier country. We'll literally be a second-tier country if that happens. Now, you're losing Brazil. You're losing Colombia, South America. You're losing Iran. Eu não sabia que eu era dele, rapaz. Eu não sabia que eu era quintal, dele. Né? Caraca. É o quintal, né? Pois é, mas ele tem que descobrir o que ele quer da vida. Porque ou o Brasil é dele,
Ou o Brasil é, como é que é? Uma vez ele falou lá que nós e os outros aí fudidos somos shithole countries. Ele falou, pô. Sim. Então, pô, Bad pra que hombres são você the shithole quer o countries. buraco de merda? Deixa nós com o nosso buraco de merda, porra. Eles querem sugar, né? Pilha. You lost Russia, and if you haven't lost them yet, you're going to lose them. China's on the yuan, so China's gone. Then you see France going over. No, what's going on? We're losing. If we lose our currency, that's the equivalent of losing a world war. Our currency is what makes us powerful and strong. Aí, o final, ele tá absolutamente correto. Tá absolutamente correto. Ele, como um republicano, como um entusiasta do poder não tão soft dos Estados Unidos no mundo, ele tem que estar preocupado ou não tem? Sim, claro, mas os democratas também estão, né? Tá todo mundo preocupado, porque eles estão vendo que o império tá ruindo. Eles estão vendo que eles não são mais tão fortes assim. Essa questão monetária é importante porque a gente vê que os países não vão mais depender tanto dos Estados Unidos. Que foi o que aconteceu com a Rússia, né? Quando eles cortaram a Rússia do sistema SWIFT, etc., a Rússia, beleza, agora eu vou negociar em yuan. Aí a Índia negocia em yuan, Irã negocia em yuan, Arábia Saudita, Brasil. E aí os Estados Unidos perdem o poder deles, que é 1/3 do mundo hoje está sofrendo algum tipo de sanção dos Estados Unidos. Pois é, deixa eu te mostrar uma outra parada aqui, que vai no contexto do Trump. Olha lá. O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quarta-feira. É Macron, então vamos de como é que é? France Presse. Olha lá. Quarta-feira, que ser aliado dos Estados Unidos não significa ser seu vassalo. Ser aliado dos Estados Unidos, se tiver baixo áudio aí que eu desconfio que esteja, não significa ser vassalo. A declaração, feita durante visita de Estado à Holanda, vem após os distanciamentos que tomou em relação à posição de Washington nas tensões entre a China e Taiwan. Puta, aí ficou mais interessante ainda, porque a declaração é sobre Taiwan. Taiwan é um lugarzinho estratégico no Mar do Sul da China. Sim. Que é um lugar, assim, de muito provável conflito. Muito provável conflito. Tem um vídeo nosso aqui, quando eu fui pesquisar, eu fiquei absurdado, Felipe, de ouvir os barracos em rádio de avião. Então passa o avião dos Estados Unidos lá, daí o chinês na base já xinga, os caras ficam discutindo no rádio do avião. É uma loucura essa região do mundo, é importantíssima para o comércio global. Taiwan está nesse contexto, né? Aí a França está dizendo aí, não somos vassalo. O que dá para esperar disso aí, cara? Como é que é essa questão? Os caras se percebem meio que numa guerra imediata, tem aquela tensão, tipo, típica das Coreias. Como é que é essa porra? Os chineses, eles acham que a China não está preparada ainda para uma guerra com os Estados Unidos, por exemplo. Porque a China tem 2 porta-aviões, os Estados Unidos tem 12 ou 14. Claro que Taiwan é muito mais próxima da China do que os Estados Unidos, é próximo de Taiwan, mas eles não acreditam que a China tenha condições de enfrentar os Estados Unidos. Mas, assim, as pessoas com quem eu já conversei, eles acreditam que o Xi Jinping vai querer isso na história para ele. Assim, na história dele, de que ele reanexou Taiwan. E vai ter eleição em Taiwan, acho que em 2024, 2025, e a Kuomintang, que é o partido do Chiang Kai-shek, é o original, né? Que era o partido nacionalista da China que perdeu a guerra civil e foge para Taiwan. Hoje esse partido ele é muito próximo da China e eles são a favor da reunificação. Peraí, não, volta. Eu preciso ter certeza que eu entendi. Taiwan tem um governo fundado pelo aquele partido que disputou lá com os comunistas e teve que vazar. Ficou em Taiwan. E hoje tem uma reaproximação? É isso? Não. Assim, Taiwan era parte da China. Aí vem os japoneses, invadem Taiwan no fim do século XIX e ficam com Taiwan até o fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1943, na Conferência do Cairo, ficou como o Chiang Kai-shek, o Churchill, o Roosevelt, eles decidiram que, com o fim da guerra, porque eles já sabiam que a guerra ia acabar em algum momento, Taiwan seria devolvida do Japão para a China. Isso não aconteceu porque os Estados Unidos deram apoio para o governo fascista japonês aqui na Ásia. Eles salvaram muito criminoso de guerra. E aí, a guerra civil chinesa parou por conta da Segunda Guerra Mundial, ela volta em 46 e acaba em 49. E o Chiang Kai-shek foge para Taiwan com os nacionalistas
Um dos motivos é porque o Exército de Libertação do Povo, que era o exército do Partido Comunista, não tinha marinha, então eles não tinham como chegar em Taiwan. Lá ele implementa uma ditadura com o apoio dos Estados Unidos, até ele morrer nos anos 70. Hoje, mas assim, e quando ele chegar lá, ele diz que Taiwan é a República da China. Então existe a República da China e a República Popular da China. São duas Chinas. Isso. E aí eles sempre foram a favor da reunificação, só que hoje a Kuomintang é mais pró-reunificação, no mesmo sistema de Hong Kong, um país, dois sistemas. O partido que está em controle de Taiwan hoje é totalmente contra a reunificação. Eles são a favor da independência taiwanesa, tanto que a presidente foi lá visitar políticos nos Estados Unidos, que causou esses exercícios militares chineses no último fim de semana. Então, quem está no poder hoje é totalmente contra. Mas já dizem que na próxima eleição o Partido Comunista Chinês vai colocar muita influência para a Kuomintang vencer e isso puxar mais por uma reunificação. Uma reunificação pacífica Sim. Tipo o endgame dos caras, de certo, não? Porque os chineses, eles veem os taiwaneses como chineses. Claro. Então, para eles, não é... Tipo, a gente não quer matar o nosso compatriota. Essa não é a ideia. Eles enxergam Taiwan como uma província, como parte da China. A província é rebelde, mas é parte da China. Se precisar, e aí eu já vi vários canais aí de análise militar falando que o Xi Jinping disse que vai usar a força para pegar Taiwan de volta. Ele não disse isso. Ele disse que se os Estados Unidos, né, se forças estrangeiras aí, ou os Estados Unidos, continuarem nessa ideia de independência taiwanesa, Estados Unidos já falaram de mandar soldados para lá, aí a China vai agir porque para eles é uma província chinesa. Existem dois movimentos de independência, por exemplo, em Porto Rico e no Havaí. Se a China estivesse colocando soldado no Havaí, soldado em Porto Rico, como que os Estados Unidos iam reagir? Se a China estivesse mandando marinha militar para Havaí e para Porto Rico, como que os Estados Unidos ia reagir? A gente já sabe, porque um balão científico meteorológico sobrevoou os Estados Unidos, já foi um desespero, e não era nem militar. E aí, voltando à questão da França, o que a gente vê aqui, a impressão que dá, é que eles estão vendo que os Estados Unidos está afundando e eles vão se agarrar em quem está subindo. Até porque a Europa não tem mais colônia. Esses países não produzem tanta coisa assim. Eles não têm mais de quem sugar, eles não têm mais de quem pilhar. A cada 6 dias, um país celebra a independência do Reino Unido no mundo. Então, a China é a maior economia do mundo, é a fábrica do mundo. O Vietnã está crescendo 6, 7% ao ano. A Índia é a quinta maior economia do mundo. A Indonésia está crescendo muito. A Ásia e a Oceania vão ser o polo do mundo daqui a uns 10, 15 anos. Então, eles estão se abraçando em quem está subindo. Mas a Alemanha fez a mesma coisa, né? O presidente alemão veio aqui e também falou a mesma coisa. A gente apoia Taiwan, parte da China, política de uma só China e etc. Então, eles estão vendo que eles não podem mais se agarrar nos Estados Unidos, que os Estados Unidos está indo embora. Pô, deixa eu passar para a questão do Tibete. Tinha alguém no chat ali que estava pedindo para a gente abordar o tema, mas já tava na listinha aqui. Teve essa história aí. Porra, que semana que abriu bom para a China, né? Olha lá, ó, para pensar. Minha avaliação aqui pode estar errada, né? Sensação pessoal, assim, ó. Você tem o Brasil visitando a China, a possibilidade de negociar fora do dólar. Daí esses republicanos, tudo louco, tudo brabo. A gente mostrou já o Donald Trump, tá brabo. Tem o Marco Rubio, tá puto também. Todo mundo preocupado aí com a China negociando fora do dólar. Beleza. Aí você tem, me ajuda aí, a paz selada entre Arábia Saudita e Irã, que Sim. eu imagino que represente muita coisa, até de um ponto de vista histórico, você pensar no que acontece no Oriente Médio ao longo das últimas décadas. E outro acontecimento fortuito, inesperado, que é o Dalai Lama pedindo, pô, isso aí é sacanagem, para a criança chupar a língua. Põe aspas aí, isso, eu nunca ouvi falar em chupar a língua. Isso aí é um beijo de um adulto numa criança, e é nojento. Sim. Claro. E aí a liderança dele fica desmoralizada, isso é interessante para a China também e tal. Então eu queria essa terceira história, né, cara? Eu preciso te ouvir sobre isso, daí você pode dar o panorama histórico aí do Tibete também, que você conhece e tal. É uma cria da Guerra Fria, o Dalai Lama, né? O Tibete era parte da China até
próximo ali da Revolução Xinhai, né, que eu falei que acaba com o Império aqui na China e instaura a República da China por aqui. E aí o Dalai Lama vira também um líder político, mas o Tibete era uma autocracia religiosa. Eles viviam como uma aristocracia, assim, extremamente rica, com servos, que, assim, tentando traçar um paralelo, seria similar ao feudalismo, mas só similar, né, para a gente ter uma ideia do que era, mas eram servos que faziam parte da terra. Então, se alguém comprasse a terra, comprava os servos. Se o servo tivesse um filho, tinha que pagar o imposto pelo filho, e aí, se não tivesse dinheiro, o filho teria que trabalhar 40 anos para poder pagar. Quando o servo era punido, e aí vai entrar a parte pesada, né? Assim, quem for mais sensível, né, pula essa parte do vídeo, mas cortava o braço do servo, o servo tinha que carregar o próprio braço para mostrar que estava sendo punido. Tinha servos morando debaixo da casa dos seus senhores, eles moravam debaixo do banheiro, e aí pingava tudo que era feito dentro do banheiro. E aí, quando a China, quando o Partido Comunista vai ao Tibete nos anos 50, eles acabam com isso. E assim, tudo isso é documentado, tem foto, inclusive, tem foto dos servos queimando os registros de dívidas e os registros de que eles eram parte de alguma coisa, né? Eram parte de uma terra, por exemplo. Eram propriedade, né? Tem foto deles queimando isso. Tem foto deles recebendo pedaço de terra para poder trabalhar para eles, e não mais para um senhor, né? E o Dalai Lama continuou aqui, até 59, porque houve muita pressão dos tibetanos que o Partido Comunista estava pegando muito leve. E aí o Partido Comunista começou mais pesado contra essa aristocracia tibetana e falou em reforma agrária e dividir a terra para as pessoas. E aí o Dalai Lama foge para a Índia com 6.000 escravos. Não me recordo agora quantas toneladas de ouro. E aí tem muita história de escravo que era criança, que era abusado, né, sexualmente, que era espancado. Tem livros disso, né, de gente que participou disso. O filme 7 Anos no Tibete foi baseado num livro daquele alemão nazista, né, que estava por aqui, mas só conta a parte boa. A parte do livro que realmente retrata isso, os espancamentos, amputações, esfolações, tem no livro. E por um motivo não está no filme, porque o filme é uma peça de propaganda. O Dalai Lama vai para a Índia, entra na folha de pagamento da CIA, que ele passou décadas na folha de pagamento da CIA, até a reaproximação dos Estados Unidos com a China, acho que foi o Ronald Reagan. E aí ele sai da folha de pagamento da CIA, mas os Estados Unidos continuam bancando a família do Dalai Lama. Eles tentaram um golpe no Tibete, eles pegaram tibetanos que fugiram, treinaram no Colorado, mandaram de paraquedas para o Tibete, esses caras caíram no Tibete, foram numa casa pedir ajuda, e as pessoas da casa prenderam eles e entregaram eles para o Partido Comunista. Aí, ó, tibetano também tem... Sim. Também tem golpe furado. E aí, hoje o que está acontecendo é muito tibetano está voltando da Índia para o Tibete porque eles estão vendo que a vida no Tibete é melhor do que a vida que eles têm na Índia. Então, e essa questão do Dalai Lama nem apareceu aqui, tá? Esse vídeo, essa história nem apareceu muito aqui. Eu que mostrei para meus... Não. Aí eu mostrei para meus colegas de trampo e perguntei, né, por que eles achavam, por que não estava aparecendo. Eles falaram que se não tem a ver com a China, provavelmente não vai sair aqui porque isso é relacionado à vida pessoal do Dalai Lama. Porque para eles o Dalai Lama é só um líder religioso. Assim como outros lamas. Ele não é um cara especial. Porque essa propaganda toda que constrói o Dalai Lama não entra na China? Ou a China está vacinada contra essa propaganda? O que explica isso? Porque na minha lógica... Não chega, né? Chega? Não chega. Então, porque a gente pode falar um pouco das redes sociais, né? As redes sociais de fora, Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, tudo é bloqueado na China, a gente precisa de VPN para usar. VPN não é ilegal. Tem VPN na Apple Store para baixar, por exemplo. Empresas usam VPNs, a minha empresa usa VPN, autorizado pelo governo, então não é ilegal. O que pode dar problema é se um chinês pegar notícias de fora, como
alguma coisa dizendo que o Dalai Lama deveria libertar o Tibete, por exemplo, e postar aqui dentro da China. E isso pode dar problema. Aí o cara pode ser preso por isso. Assim, com o estrangeiro provavelmente não vai rolar, mas com o chinês pode acontecer. Então, muita dessas notícias não chega aqui. E é por isso que a China tem esse firewall. Para evitar que Estados Unidos use toda a máquina de propaganda deles, a Rádio Free Asia, como eu mencionei lá no começo da live, para inundar a China de notícia anticomunista. Tá. Em 2019, rolaram os protestos em Hong Kong. Eu estava lá, né, por conta da Lei de Segurança Nacional, que eles queriam passar em Hong Kong, porque Hong Kong não tem acordo de extradição. Um cara de Hong Kong mata a namorada em Taiwan, volta para Hong Kong, em Hong Kong ele não cometeu crime nenhum, ele está de boa. E a China queria extraditar o cara para o cara ser preso. Só que aí o povo de Hong Kong pensou, bom, a China vai passar essa lei, isso vai abrir a porta para eles extraditar qualquer um. Então começaram os protestos. No chão, em Hong Kong, tinha um cara da CIA. Porque eles começaram a filmar um cara de moicano, um cara branco de moicano, em vários locais de Hong Kong organizando os protestos. A galera foi para a internet, começou a fuçar, achar o cara num site da CIA. E ele estava como professor de inglês em Hong Kong. No dia seguinte que vazou isso no Twitter, ele foi embora. Então, além do dinheiro, do financiamento que os Estados Unidos estavam colocando, e isso tudo é público, tem lá o National Endowment for Democracy, que é o NED. No site deles tem lá o dinheiro que eles pagam para Xinjiang, para os uigures, né, para o movimento mundial dos uigures, para Hong Kong, para o Tibete. Eles tentaram na Mongólia Interior, que é uma província da China. Então, tem tudo isso registrado. Assim, é público dos Estados Unidos, então todo mundo sabe, né? E o Dalai Lama estava nessa também. A família do Dalai Lama, o irmão dele, estava todo mundo nisso. É um esquema de sabotagem assim que a gente conhece, né? Tem muitos indicativos de que ele vigorou no Brasil. Né? Sim, não só no Com a Brasil. espionagem da Petrobras primeiro e uma relação muito mal explicada entre o Departamento de Justiça e a Lava Jato. É muito chato falar sobre essa relação, para mim, Felipe, porque eu me sinto um maluco da teoria conspiratória, sabia, cara? Eu penso... Para pensar no que é isso para um jornalista interiorano que nem eu. Imaginar que essa elite curitibana tacanha que eu conheço, com esse sotaque ridículo que eu compartilho com eles, se meteu com o FBI e CIA para sabotar o próprio país e destruir estatal e empreiteira, é muito difícil para mim aceitar a realidade tal como ela se coloca para mim através das informações levantadas aí, vai ler lá na agência pública, você que acha que eu não deveria nem entrar nesse assunto, dá uma lida lá na agência pública que tem assim, as relações da Lava Jato com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, né? Mas enfim, me perco aqui, né? Tô perdendo o foco. O que eu ia te perguntar é, você é brasileiro, você sai daqui, chega na China. Aí a lida com a informação é diferente, tem essa preocupação com o que a propaganda de guerra vinda de fora pode fazer dentro da sociedade chinesa. E tem esse mecanismo que ninguém no Brasil hesitaria em chamar de censura. E você percebe isso nessa sociedade, convive com isso. E você está em contato com duas formas de lidar com a expressão, com a comunicação. O que te parece isso? Tem jeito certo, tem jeito errado, é outra cultura. Como é que a gente deve encarar isso aqui no Brasil? Porque para nós soa tudo muito estranho, viu, Felipe? Não, é censura, né? É censura. É censura, tecnicamente é censura. Sim, sim. Os chineses entendem como censura. O cara que trabalha bloqueando coisa no WeChat, por exemplo, no Weibo, sei lá, a função do cara é censor. Sim. É censura. Mas, por exemplo, não tem nazismo aqui. Não tem fascismo. Não tem jeito. E foi engraçado que ano passado apareceu um cara o cara plotou o carro com insígnia da SS, que é a divisão, uma das mais sinistras do exército alemão na Segunda Guerra Mundial. O cara postou aquilo na internet, não deu meia hora, disseram que o cara foi preso. Talvez o cara nem soubesse, né? Talvez o cara só gostou daquela imagem e tal. Eu não sei detalhes da história, mas eu sei que o cara foi preso. Então, mas assim, tem muito racismo na internet aqui. Principalmente contra negros. Tem muito racismo, muita homofobia. E isso passa. Isso passa. Isso passa.
mas tem uma censura muito grande com coisas que vêm de fora. Sim, nesse sentido de notícias que vêm de fora, difamando a China, né? Porque todo dia tem uma coisa. Claro. Todo dia. Esses dias eles estavam falando que o Xi Jinping estava deixando o cabelo dele ficar grisalho, que isso era um problema porque ia mostrar fraqueza. Uhum. Sabe? Todo dia tem alguma coisa contra a China. Todo dia eu vejo alguma coisa no Twitter, todo dia alguém me manda alguma coisa. Assim, é um absurdo. A máquina de propaganda contra a China hoje é muito grande. E não era assim... E piorou muito com a Covid. Antes não era tão forte. E aí a impressão que a gente tem é porque os Estados Unidos precisam do inimigo, né? Uhum. Quando eles saem do Afeganistão, que era o último inimigo que eles tinham, eles tentaram cavar isso com a China, vem a guerra da invasão da Ucrânia, então hoje eles têm a Rússia. Porque o que eles acreditam aqui é que se não fosse a guerra da Ucrânia, talvez eles fossem provocar uma guerra com a China mais cedo. Então, para eles aqui, é uma proteção. Eles enxergam que isso é ok, interessante para eles. Mas assim, o chinês médio, ele não fala inglês, então ele não tem acesso às notícias de fora, até porque a China desenvolveu uma rede, né, de aplicativos internos. Que isso é uma outra coisa, né, que é a questão da soberania nacional. Com todos esses aplicativos internos, a China não precisa de Facebook, não precisa de Instagram, não precisa de Twitter. Então eles desenvolveram a tecnologia nacional, desenvolveu o conhecimento, o dinheiro, a indústria, os dados, fica tudo aqui. A gente viu ali no 8 de janeiro o Lula e o Flávio Dino trocando informação dentro do WhatsApp, que é uma empresa dos Estados Unidos. Aqui na China não tem isso, aqui na China é empresa chinesa. Então tudo é soberania nacional da China. E aí os caras mandando informação... Se você informar, meu amigo, talvez você não saiba, a ABIN tava jogando relatório secreto no YouTube. Para ver. Para além disso, cara. Então, a China é soberana até nesse sentido. Eles não têm dependência de uma empresa estadunidense que volta e meia entrega dados para o governo. O Mark Zuckerberg admitiu, né, que eles entregam dados que é o que eles chamam de 5 olhos, né, que é os Estados Unidos, Canadá, o Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia. O que eu entendo aí do que você está falando é que a censura é uma medida drástica para garantir a soberania. Então, é uma escolha dessa sociedade que tem valores diferentes dos nossos. Beleza. Aí, cara, eu fico pensando bastante no contexto em que isso se dá, porque eu como jornalista, tendo a valorizar muito o papel da comunicação, talvez até a superestimar. Sim. Mas acompanha aqui comigo. Ó. Toda vez que você tem uma nova tecnologia de comunicação, você tem um impacto social inevitável que nem sempre é fácil de assimilar. Então vamos pegar o passado. Quando a humanidade aprende que dá para fazer um livro desses, com uma prensa, ao invés de uma caneta, copiando um texto por horas e horas por um monge, você tem lá a reforma protestante. Dá merda, dá confusão, o mundo se reestrutura. Muita coisa acontece na Europa, beleza. Passa o tempo, você tem rádio, vira mecanismo de propaganda dos nazistas lá. Cinema, tem um papel fundamental dentro da manutenção da Revolução Soviética, por exemplo. Né? Então, todas essas novas tecnologias de comunicação, elas vão ter impacto social. Aí, o mundo se fode com a chegada, primeiro da internet, depois das redes sociais, da tecnologia móvel, da comunicação móvel. Nos Estados Unidos surge um fascismo muito difícil de lidar, no Egito tem toda aquela baderna, o Brasil se desestabiliza muito em função disso. A China parece que estava preparada, através desse mecanismo drástico chamado censura e desse controle do tráfego de informação. E aí a China pôde continuar seu ciclo de prosperidade enquanto nós aqui sentava gostoso. É uma avaliação que pode estar superestimando o papel da comunicação nesse negócio. Faço essa ressalva aqui e queria te ouvir a respeito, cara. É que a China vem lutando contra isso desde que a Guerra Civil acaba. Né? Os Estados Unidos embargaram a China lá nos anos 50, 60 e vem tentando dar golpe para enfraquecer e dividir a China, que eles querem dividir entre Tibete, Hong Kong, Xinjiang, transformar isso em vários países diferentes.
Então, não é de agora, né? A censura, no fim, é aplicada às redes sociais, mas isso eles já vêm lutando contra essa guerra de informação e essas tentativas de, não só dos Estados Unidos, mas Europa também, desde os anos 50. Então, é um processo, né? De a gente tem que se defender de alguma forma, a gente tem que achar alguma forma de combater isso. Só é aplicado em redes sociais e internet. Mas, para ter ideia, o Facebook era liberado na China, se não me engano, até 2013. 2013 ou 14. E aí grupos terroristas em Xinjiang, uigures, extremistas, começaram a fazer ataques terroristas e se organizar dentro do Facebook. A China foi, pediu para o Facebook fazer alguma coisa, e a gente sabe como que eles trabalham com isso, né? Eles não estão nem aí, inclusive trabalham com os Estados Unidos, que no fim eles querem mais é que a China se exploda. A China falou, beleza, então não tem mais Facebook na China. Tanto que o Instagram só vai ser bloqueado depois que o Facebook compra. O WhatsApp só vai ser bloqueado depois que o Facebook compra. Então isso é uma coisa que já vem acontecendo desde 70 anos atrás. Durante a Guerra Civil, os Estados Unidos já estavam bancando o Chiang Kai-shek porque eles não queriam que o comunismo vencesse aqui. E a gente vai ver eles travando guerra nas Coreias, no Vietnã. Então, não é de agora, né? É um processo histórico aí nesse caso, mais de 80 anos, porque quando a Guerra Civil já estava rolando, os Estados Unidos estavam metendo dinheiro para tentar dar apoio para o Chiang Kai-shek. Hoje aplicado em redes sociais numa escala muito maior, né? Felipe, eu tenho umas 3 coisinhas para te perguntar. Sei que está no nosso horário aqui, então, assim, só rapidamente mesmo. Não é uma provocação, é uma tentativa de compreensão da situação por parte de um homem muito confuso que não tem acesso a todas as informações desses conflitos geopolíticos gigantescos, né? Eu te pergunto, aqui eu estou muito suscetível à máquina de propaganda de guerra dos Estados Unidos, né? Essas informações da China não podem ser a mesma coisa, porque todo mundo, sim, nesse contexto, tem que fazer propaganda de guerra. Agora, dizem que no amor e na guerra vale tudo. Mentira. No amor vale tudo. Na guerra tem a Convenção de Genebra. Então tem alguns, um ethos, né? Até para propaganda de guerra. Tem uma ética para fazer. Para alguns, né? Não para todos. Não estou dizendo que todo mundo segue, mas tem um jeito certo. Com certeza, né? É o que eu falo, eu volto e meio eu falo isso em vídeo ou no Twitter, os Estados Unidos acusam a China de fazer coisas que eles fazem há décadas. Espionagem. Espionagem, a propaganda. Todo filme militar de Hollywood tem que passar pela aprovação do governo, tem que passar pela censura do governo dos Estados Unidos. E eles alteram roteiros, eles alteram histórias, mas aí ninguém faz alarde nenhum. Isso aí isso é democracia, é a terra da liberdade. Se é na China, é um absurdo, é um governo ditatorial. A China fecha o país para salvar o máximo de pessoas possíveis e vacinar o máximo de pessoas possíveis durante uma pandemia, isso é um absurdo. Os Estados Unidos morrem mais de 1 milhão de pessoas, é liberdade. Tá. Mas a China, óbvio, né? A China também usa isso, né? Quando o Donald Trump foi eleito, eles usaram isso como propaganda aqui dentro para dizer, tá vendo como é que funciona o modelo de democracia ocidental? Porque o cara aqui, para chegar a presidente, o Xi Jinping já tinha 40 anos de serviço público. Porra, agora eu não vou lembrar qual era o banqueiro, cara, que vazou numa conversa muito sinistra aqui no Brasil. Depois pesquisem aí, gente. Falando que o Partido Comunista Chinês é uma instituição muito meritocrática. Que para subir dentro do partido e virar um Xi Jinping, o cara tem que ser muito bom. E é por isso que a China dá certo. Um banqueiro aqui. Procura aí depois, gente. Desculpa não saber informar direito. Tem que ser muito bom. Tem que ser muito bom porque eles trabalham muito com resultado. Os delegados do partido, né, lá do Congresso do Povo, eles se reúnem, agora não me lembro de quanto em quantos anos, para revisar dados. O Congresso do partido que rolou ano passado foi basicamente para o Xi Jinping explicar o relatório dele do que ele fez nos últimos 5 anos. Dados, tudo com dados. O governo tem mais de 20 mil ações acontecendo pelo país, que eles vão testando em escalas menores, se funcionar eles vão subindo, e vão subindo, e vão subindo até chegar na escala nacional. E recolhendo dados, e alterando, e recolhendo dados, e alterando. Eles trabalham muito com dados. É um troço, assim, absurdo. Então, nós estamos falando de uma burocracia de 2.000 anos, pelo menos. Sim, sim. Então, né? Tem burocracia, e tem muita burocracia também.
Não, mas tem que ter. O pessoal fala em diminuição, não sei o que. São mecanismos de controle. Claro. Se você for fazer assodado de qualquer jeito, vão roubar, vai desmoronar. E essas coisas acontecem aqui, né? E não quer dizer que não tenha corrupção, né? Só no governo do Xi Jinping, mais de 1 milhão de pessoas foram presas por corrupção. E aí tem muita gente que usa isso para dizer que ele prendeu gente que era das alas... Dissidente político. Alas contrárias a ele dentro do partido. Porque tem liberal dentro do partido. Tem liberal no sentido deixa a mão invisível do governo controlar, sabe? Tem uma ala assim, né? Que aconteceu com a gente em Xangai no passado, quando eu estava em lockdown lá, né? Tipo, vamos deixar rolar aí porque a gente não pode parar a economia. Uhum. Então, tem isso também dentro do Partido Comunista. Felipe, para encerrar, cara, eu ia te pedir para explicar bem direitinho assim, quem é o Felipe? Mas me dá aquela carteirada bonita, me dá sem medo, eu tô pedindo. Me dá aquela carteirada gostosa, porque eu pretendo, né? Eu espero conseguir fazer um vídeo assim e resumir essa nossa conversa aqui num vídeo curto e tal. E aí isso vai ser bem importante para mim. E aquela foto que eu te pedi lá, brother. Eu te mandei 2. Você me mandou já? Então tem outro pedido para te fazer. Vou te encher mais o saco. Se você quiser, vou abrir espaço para você que eu não abro nas minhas escolhas estéticas. Me mandar aí uma música clássica chinesa gostosa, aí uma coisa para gente sonorizar esse vídeo. Se tiver alguma ideia, eu agradeço. Se não vai ser trilha de videogame, você vai ter que tolerar meu gosto. Tá? Mandar aquela carteirada assim, para nós aí, meu amigo. Eu vou chutar que eu não estou muito longe da tua idade, né? Que eu faço 40 o mês que vem. Então. Somos mais ou menos da mesma geração. Eu tenho a barba branca. Então, videogame a gente não deve estar muito longe. Cara, o meu nome é Felipe Durante, né? Eu sou um engenheiro de produção que trabalho aqui no sul da China. Eu já moro na China já há cerca de 4 anos. Eu sempre gostei muito de história e desde que eu mudei para cá eu comecei a estudar muito sobre a colonização, como se deu a colonização em Hong Kong, porque eu morava em Hong Kong antes de mudar para a China. E aí fui entrando cada vez mais, descobri como é que foi partir da China e entender como o colonialismo afetou a Ásia de um modo geral. E nisso eu resolvi fazer vídeos pro YouTube para desmentir a quantidade de mentira que se espalha pela propaganda ocidental. E é justamente por isso que eu tô lá no Twitter de vez em quando, né, desmentindo uma coisa ou outra, e nos meus vídeos do YouTube para tentar trazer um pouco de informação do que a gente vê aqui, né? Eu sempre falo, né, que eu só sou um montador de máquina de lavar roupa, porque no fim é o que eu sou. Eu trabalho numa fábrica de máquina de lavar roupa. Mas eu leio muito sobre a China, eu converso muito com os chineses sobre a história deles, sobre o que eles passaram. Eu tô para ir visitar uma senhora que era da Guarda Vermelha durante a Revolução Cultural, se tudo der certo. Porque eu acho importante, principalmente hoje, né, até porque o Lula veio para cá nos últimos dias, de que a gente entenda mais do que é a China, do que realmente é a China de verdade, que a China não é Xangai, a China não é Hong Kong, não é Guangzhou, não é só isso, né? A China é muito mais do que isso. Perfeito. Cara, quero te agradecer muito. Você me deu aí tua versão de você mesmo. Para mim, você é um entusiasta crítico do modelo chinês. Foi ofensivo o que eu falei ou gostou? Não. Assim, eu até... Tem muita coisa para criticar, eu já fiz vídeo criticando, por exemplo, a questão trabalhista, ainda tem que evoluir muito, né? Pô, o pessoal de fábrica trabalha 12 horas por dia, cara, é muito pesado. Imagina. Então tem, para um país que se diz ditadura do proletariado, isso não deveria acontecer, né? Então, tem muita coisa que eu critico aqui, questão da saúde, etc. Mas tem muita coisa que a gente poderia aprender com eles. E uma delas é a história. A gente tem que estudar a nossa história. A gente tem que saber que a gente não tem que ficar baixando a cabeça para português colonizador. Que colonizador é colonizador safado, os caras só roubam da gente. E a gente tinha que ter orgulho de lutar contra isso e ser mais nacionalista até certo ponto, né? Não ser um nacionalista extremo como fascista, mas de entender que senão a gente vai viver sendo sugado por colonizador. É a direção correta, cara. Gosto muito disso. Vamos encerrar por aqui. Antes, dá tuas coordenadas aí pra galera ali. Eu passei no chat aqui e agora perdi. Alguém falou, porra, fala aí que o cara tem um canal no YouTube pra nós. E tem, pô. Como é que é? Tenho. Meu canal no YouTube é o meu nome, né? Felipe Durante. Só procurar lá. E eu tô também no Instagram com o Felipe Durante. Estou também lá no Twitter, como Fê Durante, eu acho.
E eu também estou no TikTok como fedurante. Assim, eu só posto, não é da minha geração, não consigo lidar muito bem com o TikTok, mas eu vou repostando coisas por lá também, né, para quem segue por lá. E quando dá, eu posto vídeo quase todo dia. Se der, assim, todo dia, né, quando o trabalho não está muito pesado. Felipe, o pessoal tá aqui no, querido, para quem é da nossa geração vai entender a referência, no nosso YouTube, né? YouTube. Terminou a live. Em algum canto do YouTube, no canal do Felipe, tem um vídeo que serve de introdução lá pro trampo dele. Chuta um aí para nós. Pro cara sair daqui, metendo a busca assim, Felipe Durante. E aí, sei lá, o nome do vídeo lá. O que nós pode fazer aqui? Terminou a live e tal, vai correr para onde? Me conta aí. Cara, um dos vídeos que mais visto no meu canal é o que eu falo para não se mudar para a China. Que justamente eu explico sobre esses problemas da China. Explicar o que é, né? E também tem o outro que é o do orientalismo. Orientalismo e sinofobia, que eu falo sobre as origens do orientalismo, lá quando o Said publica o livro dele, explicando, né, a visão dos europeus a respeito dos asiáticos. Asiáticos aí a gente vai ver que a Ásia vem da Turquia até o Japão, né? Não é só aqui o leste asiático. Então, acho que são 2 vídeos que são bons para começar a entender. E até porque eu fiz na rua esses vídeos, então dá para ver como é que é a cidade na China, que é uma curiosidade que as pessoas têm. Olha lá. Então mete lá, Felipe Durante, não morar China, Felipe não Durante... Se mude. Não se mude para a China. Não se mude para a China. Ou Felipe Durante, põe lá sinofobia, orientalismo, pá, vai achar esses 2 conteúdinhos aí que a gente mencionou. Cara, quer acrescentar alguma coisa? Porque eu terei a última palavra, mas é uma palavra de acolhimento e de agradecimento a você. Você vai ver. A gente tem que fazer um vídeo sobre uigures. Vou tomar bronca aqui? Você acha que eu vou ficar chateado em ter um Budsman grátis? Claro que não. Mas é porque a gente tem que entender de onde é que vem essa história dos uigures, né? Tem que entender de onde que surgiu isso. Para a galera que não sabe, é o cara que corrige qualquer vacilo do veículo de comunicação. É um cara contratado e com estabilidade no emprego para fazer esse papel. Vamos lá rapidinho, então. Não, fica à vontade. Se direciona diretamente àquele vídeo. Só vou te pedir para cuidar, porque a gente tem uma roteirista que escreveu. Na época deu uma polêmica danada. Ela ficou muito chateada. Imagina, eu não tô... Mas vai lá. O Meteoro tem um conteúdo sobre uigures que você pode ir lá ver, mas que, segundo o Felipe, tem informações. Isso é muito informações que estão incorretas. E a gente vai lidando com esse mundo assim cheio de propaganda de guerra e pode ter tido uma casca de banana lá. Me explica qual. Vai lá. Não, mas assim, eu nem comentei ainda se a informação é correta, né? Mas eu acho que é importante a gente entender, por exemplo, de onde é que vem essa história dos uigures. O contexto, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, né? Mas eu posso dar uma leve introdução. Sim, os uigures, o movimento separatista no Turquestão do Leste já existe há mais de 100 anos. E aí, lá pelos anos 80, os uigures, né, são uma minoria étnica na China, que a China tem 55 minorias étnicas, os Hans chineses são 90 e poucos por cento da população. E o restante é uma minoria étnica. E aí, os uigures, eles vivem na província de Xinjiang, que era chamada de Turquestão do Leste, e hoje é uma província chinesa, é a maior província chinesa. E esse povo está lá há muito tempo, né? Eles fazem parte do povo turco, que vai da Turquia até aquela região ali, Cazaquistão, Turcomenistão e etc. Eles já querem se separar há muito tempo, já há mais de 100 anos. E nos anos 80, quando a China começa a reabrir, esse pessoal vai para o Afeganistão, para os países em volta, e eles têm contato com os movimentos que estavam lutando contra a invasão soviética no Afeganistão. E aí, quem que estava treinando esse pessoal lá? Os Estados Unidos, a CIA. Quem que estava lá nesse momento? Um cara chamado Osama Bin Laden. Então, os extremistas uigures, eles têm contato com esses extremistas do Afeganistão, voltam para a China e começam a realizar ataques terroristas. E isso vai ocorrer por quase 30 anos. Aconteceu um ataque terrorista durante os Jogos Olímpicos em 2008. Eles estavam ameaçando derrubar um avião. E aí volta lá no ponto que eu falei que é por isso que o Facebook é bloqueado na China. Aí a China começa um processo de desradicalização dessas pessoas, que envolve lá os campos de reeducação, que existiam na França, mas pela França ser um país branco rico, ninguém se importa,
né? A França que matou milhões na África, centenas de milhares de pessoas na Argélia, mas hoje eles estão preocupados com muçulmanos, né, em Xinjiang por algum motivo, né? Óbvio, né, que deve ser por direitos humanos. A ironia, né, tá dada. E aí a China começa esse processo. Aí vem um cara, um alemão, que não fala chinês, não fala uigur. Ele diz que foi enviado por Deus para investigar as minorias da China. E aí a gente está falando do Deus cristão. Esse cara, só por coincidência, esse cara trabalha no Museu das Vítimas do Comunismo. E esse museu é baseado em Washington e bancado pelo governo dos Estados Unidos. Esse cara pega informações de suprimentos enviados para prisões de Xinjiang, numa região de Xinjiang só, e aí ele vê lá que, sei lá, essa prisão comum, tá? Uma prisão comum. Essa prisão está consumindo, sei lá, 1.000 lençóis, 1 tonelada de arroz, 2 toneladas de pão. Aí esse cara chega e fala, olha, se a gente extrapolar isso para a província toda, quer dizer que tem tantos mil pessoas presas nessa província. Baseado no consumo de suprimentos de uma prisão, ele extrapola para a província inteira e escreve no trabalho dele que... Mesmo número do quê? Como? Eu não entendi a extrapolação do consumo da prisão para a sociedade. Ele tá eu não entendi. Assim, essa prisão consumia lá, sei lá, uma quantidade de lençóis, quantidade de pão, quantidade de arroz. E aí ele fala, bom, nessa cidade tem tantas mil pessoas presas e tem tanto de população. E extrapolando para a província, provavelmente existem entre 100 mil pessoas e 1 milhão de pessoas presas. Tá. Então, esse detalhe é importante porque no trabalho dele ele fala 100 mil pessoas e 1 milhão de pessoas. Ele não fala uigures. Porque em Xinjiang, 48% da população é uigur, mas tem cazaques, tem uzbeques, tem turcomenistão, tem russos étnicos que são chineses. Uma mulher, que era uma terceirizada da ONU, pega esse trabalho, vai para um evento da ONU e fala, olha, tem 1 milhão de uigures presos. No outro dia, BBC, Reuters, Associated Press, todo mundo repete. A ONU fala, olha, a gente não tem nada a ver com isso, porque ela não é da ONU, mas o estrago já estava feito. E aí eles repetem isso até hoje. E aí esse alemão, como eu falei, trabalha no Museu das Vítimas do Comunismo, né, bancado por Washington, ele já disse que tem 1 milhão e 700 mil uigures, 2 milhões e 500 mil, 3 milhões de uigures presos. E a China falou que já fechou esses campos de reeducação. E aí um ponto importante é, eu não estou dizendo que não existiu violação de direitos humanos. Uhum. Mas a narrativa de milhões de uigures presos, genocídio, isso não existe uma prova, nada. Mais de 300 diplomatas de países islâmicos vieram a Xinjiang, tá tudo certo. A ONU veio a Xinjiang e no relatório da ONU eles literalmente falam isso. É possível que existam violações de direitos humanos acontecendo em Xinjiang, mas eles não têm prova de nada. A ONU tentou por anos vir à China. E os Estados Unidos diziam não. A Europa dizia não. Quer dizer que a China é santa? Não, não é. Não é. Longe disso. O meu ponto é a narrativa de genocídio e de milhões de uigures presos em campo de concentração que foi baseado num artigo científico publicado na revista da OTAN. Só lá. De um cara que é bancado pelo Congresso dos Estados Unidos. Aí a segunda maior fonte de informações a respeito de uigures é de uma think tank da Austrália, que é bancada por 2 empresas armamentistas dos Estados Unidos, a Lockheed Martin e a Raytheon, são das 3 maiores, né? Que são a Lockheed Martin, a Raytheon e a Boeing, são as 3 maiores empresas armamentistas do mundo. E é também bancado pelo Congresso dos Estados Unidos. Então, tudo está ligado com eles, porque a ideia deles é dividir a China como eles fizeram com a União Soviética. É a balcanização da China. Deixa eu só entender se eu consigo resumir. Então, tudo que a gente sabe sobre essa situação é propaganda de guerra comprovadamente ligada ou à OTAN ou à indústria armamentista americana. Foi isso que eu acabei de ouvir. Se eu fosse resumir, pode ser isso?
Assim, 100% não. Como eu falei, como a ONU mesmo disse, né, é bem provável que existam violações de direitos humanos lá. Mas o genocídio, ou milhões de uigures presos, isso não existe. Até porque uma coisa de genocídio que a gente vai ver pela história é as pessoas fugindo, né? A gente viu isso em várias situações. E não tem isso. Xinjiang faz fronteira com 6 ou 7 países, se eu não me engano. E não teve um fluxo gigante de uigures se movendo. Xinjiang recebe dezenas de milhões de turistas por ano. Numa época que todo mundo tem celular para filmar. Tem satélite, né? Tem imagem de satélite, que dá para ver o que está acontecendo. E não tem prova. É um genocídio que não tem prova. Então, e aí é um outro ponto. É uma população que é marginalizada, daí tem uma história em cima de que tem o genocídio dos caras. É por aí? Sim. Mais ou menos isso. De novo, pode ser realmente ter violações de direitos humanos? Pode ser que aconteça. Agora o genocídio... Rapidão, tem essa etnia que é quase toda a China lá, Han, que é o quê? Isso. Que é quanto por cento do país? 93%, 94%. É impossível não ter uma tensão racial nesse troço aí. Claro, tem, né? claro. Não, tem. Eu já vi foto, por exemplo, de ônibus que fala, você muito barba muito longa, você não pode entrar em ônibus, porque a barba longa é conectada a extremistas muçulmanos que fazem ataques terroristas, por exemplo. Esses ataques terroristas mataram milhares de pessoas pela China. Mas assim, aqui na minha rua, aqui, 5 minutos daqui de casa, tem um restaurante uigur. Uhum. Um dos meus restaurantes favoritos em Guangzhou é de uma família uigur. Então, tem realmente, né, tensões, etc. Até porque a China está mandando muito Han para lá e provavelmente isso também deve criar muita tensão, porque eles querem expandir, né, a população da China para lá, porque tem muito gás, muito petróleo, é estratégico para a Rota da Seda, porque os trens que saem daqui para a Europa, e aí volta na questão da infraestrutura, tem trem que sai da China e chega até a Europa, passam por Xinjiang. Então é muito estratégico, é muito importante para a China e para os Estados Unidos, por exemplo. Tá. Então o que a gente tem é uma minoria que é marginalizada, né? Mas que também não é genocidada. Aí eu imagino então que o uigur vai ouvir uma piada racista, provavelmente, né? Vai viver com menos dinheiro, vai se sentir completamente ferido por esse cartaz e tal. E aí o que você tem é uma situação muito parecida com a das minorias que a gente conhece por aqui no nosso lado do mundo, é isso? De certa forma, sim, né? Mas um ponto muito importante é que se discute a respeito dos dados, da confiabilidade dos dados do governo chinês. Tudo isso aí, tudo é feito com dados do governo chinês. Então, ou dá para acreditar nos dados do governo chinês ou não dá. Não dá para simplesmente dizer, olha, esses dados do governo que comprovam, né, a prisão das pessoas é real, mas esses outros dados aqui não, né? Ou a gente acredita ou a gente não acredita. E aí eu ia falar um negócio que eu me perdi agora. Eu fiz um react de um vídeo de uma estadunidense que foi lá. Eu não pude ainda, porque a gente estava na Covid-0 aqui, Xinjiang é longe e tal, mas eu fiz um react, ela andando lá e mostrando um monte de coisa. Eu tenho amigos que foram em Xinjiang. Mesquitas, Xinjiang é um dos lugares com maior quantidade de mesquitas do mundo. Então, isso tudo está lá, isso qualquer um pode ver, né? Qualquer um que visitar lá pode ver. Maravilha. Felipe, vou reiterar aqui aqueles 2 vídeos que a gente tinha mencionado. Não more na China, não se mude para a China, pô. Não é isso? Não se mude para a China. Não se mude para a China. E o outro é sobre orientalismo e sinofobia. Então, metendo essas coisas aí na busca, você já tem um conteúdinho para continuar aqui a sua vida no YouTube depois da nossa live. YouTube. Algo aí a acrescentar, meu brother? Não, cara, obrigado pela oportunidade. Acho que quanto mais a gente falar hoje do maior parceiro comercial do Brasil, né, a segunda maior potência econômica do mundo, e levar, né, essa informação do que tem aqui hoje para o Brasil, quanto mais a gente puder, melhor, né? Maravilha. Cara, te agradeço muito. Raro caso aí em que valeu a pena acordar de manhã no sábado. Não sou entusiasta de acordar cedo. Não sou. Passei 20 anos na minha vida, Felipe, acordando 4 horas da manhã para trabalhar com jornalismo local. Né? Chega. Mas hoje valeu a pena para te ouvir, meu brother. Obrigado, tá? Cara, eu que agradeço a oportunidade. Quando precisar, estamos aí.
Vamos lá. Como eu disse ao Felipe anteriormente, a última palavra será minha, porque eu sou uma pessoa muito egoísta. E essa última palavra é... valeu! De Paulo Leminski, valeu! Com Paulo Leminski Quito. Isso aí é ouro. Dois namorados olhando o céu. Obrigado, Felipe. Valeu! Chegando à mesma conclusão. Mesmo que a terra não passe da próxima guerra, mesmo assim valeu. Valeu encharcar esse planeta de suor. Valeu esquecer as coisas que eu sei de cor. Valeu encarar essa vida que podia ser melhor. Valeu. Valeu. Dois namorados olhando o céu, chegando à mesma conclusão. Mesmo que a terra não passe da próxima guerra, mesmo assim valeu. Valeu encharcar esse planeta de suor. Valeu esquecer as coisas que eu sei de cor. Valeu encarar essa vida que podia ser melhor. Valeu. Valeu. Dois namorados olhando o céu, chegando à mesma conclusão. Mesmo que a terra não passe da próxima guerra, mesmo assim valeu. 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 Eu tenho um carro velho. Sabe como que a Ana chama ele? Por qualquer razão que eu não sei. Xi Jinpinho. E agora eu vou dirigir meu Xi Jinpinho para ir ver minha cachorrinha, que voltará aqui comigo depois de uma temporada no campo de reeducação, tá? Campo de reeducação. Que nem uma uigure. Beijo, gente. Obrigado.